antes de mensagem, antes de revelação. Qual foi a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? حينما قارب 40 من عمره أحب الابتعاد عن الناس والبادة. Nabi alayhi salatu wasalam, quando estava perto dos 40 anos, quando estava próximo de 40 anos, sua idade, ahabba al-ibti'ad. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostou de estar longe das pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando aproximou de 40 anos da sua idade, o profeta alaihi salatu wasallam começou a gostar de afastar, estar longe das pessoas e do deserto. O profeta alaihi salatu wasallam não queria se juntar às pessoas. Aula passada estudamos que o profeta alaihi salatu wasallam nunca ele se juntou com as pessoas que estavam a adorar ídolos, e nunca se juntou o profeta sallallahu alaihi wasallam às sentadas, reuniões que as pessoas faziam a beber álcool. O profeta alaihi salatu wasallam andava com as pessoas, sentavam com eles, mas não fazia esse tipo de ato. Mas depois de ele aproximou de 40 anos, Allah fez ele gostar, estar longe das pessoas, afastou das pessoas e foi longe das pessoas. O profeta alaihi salatu wassalam, وقد اختار, o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu لعبادته غار حراء. O profeta alaihi salatu wassalam escolheu غار حراء para a sua adoração. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando afastou e ficou longe das pessoas, já começou de praticar ibadah, começou a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o lugar que o profeta escolheu, chamado Ghar Hira, era uma cova que estava numa montanha chamada Hira. Este Hira é Jabalun, é uma montanha ala tariq Makkah, é uma montanha que estava na estrada para Makkah. Quando você vai para Makkah, encontra esta montanha. Então o profeta entrava essa montanha e uma cova, buraco, que estava embaixo ou por baixo desta montanha, o profeta entrava aí mesmo fazendo ibadah. وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ زَادَهُ. O profeta sallallahu alaihi wasallam levava consigo as suas provisões, sua comida. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando sai da casa, levava sua comida para lá mesmo. Então, nossa mãe Khadija radiyallahu anha preparava comida que ele pôde comer tantos dias. O profeta levava essa comida, ia para aquele lugar chamado Ghar Hira, ficava lá mesmo e dormia dias. O profeta alaihi salatu wassalam ficava lá mesmo enquanto estava a fazer ibadah, adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. وقد اختار لعبادته. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele escolheu Ghar Hira para a sua adoração. وهو جبل على طريق مكة. E este Hira é uma montanha que estava na estrada para Makkah. وكان يأخذ معه زاد. O profeta sallallahu alaihi wasallam levava consigo
sua comida, juntava sua comida num lugar, depois levava sua comida, colocava, o Roberto dele começava a cozinhar nesse lugar raro Hira. Este raro Hira, meus irmãos, é um lugar muito abertado. Eu nunca cheguei, mas as pessoas que foram lá e filmaram, tinha vídeos que eu assisti. Se é verdade ou não, eu não sei, mas um lugar muito abertado. Não é um buraco ou uma cova que é aberta, não. Era muito abertada. Para entrar ali, a pessoa passa dificuldade, então. Não sei que profeta, como ele entrava. Ou este buraco, ou este Hira que as pessoas estão a filmar, não é verdadeiro. Eu não sei, mas quando comecei a assistir, estava a mostrar tipo, é uma cova que é muito apertada, que a pessoa pode não entrar uma forma normal. A pessoa tem que se inclinar, entrar ao lado e também começar a sentir a dificuldade para a pessoa entrar. É um lugar muito profundo, então. O profeta entrava aquele lugar sozinho. O profeta é corajoso. Foi corajoso o profeta Shujá, sozinho, ficar lá tantos dias, dormir à noite a fazer ibadah. E numa montanha também, que dá assusto. À noite você subir numa montanha, ficar lá. Quem consegue uma pessoa que tem muito coragem, então. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha coragem, Shujá, não tinha medo de ninguém, o profeta alaihi salatu wasallam, antes de profecia, e assim como também depois de ele ser profeta também. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminava, acabava sua comida, voltava, raja'a ila zawjatihi as-sayyidata Khadija radhiyallahu anha, voltava para junto da sua esposa, voltava para casa, vinha ter com sua esposa, a nossa mãe Khadija radhiyallahu anha, fayakhudhu ghayran, e o profeta vinha pedir também que eles preparavam também outra comida, e a Khadija bint Khuwailid também preparava nova comida, entregava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta voltava. Esta mulher, nossa mãe Khadija, foi uma mulher muito honrada, e ninguém conseguiu chegar na posição da nossa mãe Khadija, nem homens, não conseguiram. Ninguém conseguiu chegar à posição daraja de Khadija radhiyallahu anha. Foi a única pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala mandou salam, próprio Allah para ela. Allah mandou salam para nossa mãe Khadija radhiyallahu anha. Não aconteceu, exceto ela. O Jibril vinha dar salam para nossa mãe Aisha, outras pessoas, mas Allah mandar Jibril para descer, levar salam de Allah para Khadija radhiyallahu anha. Era a única pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava muito esta mulher, que é nossa mãe Khadija radhiyallahu anha. Depois de ela morrer, até não esqueceu o profeta alaihi salatu wasallam. Não esqueceu. Numa certa vez, quando o profeta estava em Medina, veio alguém a bater a porta. Que a pessoa disse, falou o nome dele. Quando o profeta ouviu a voz estava parecida voz de Khadija. Era uma mulher. O profeta levantou, ele que levantou o próprio para ele abrir a porta. Quando abriu, encontrou a irmã de Khadija. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allahumma anta, era você. Eu pensava que era Khadija então. Era Khadija, porque a voz era igual. Então o profeta, quando ouviu a voz, nem conseguiu ficar depois. Até o profeta estava com Aisha radhiyallahu anha. Até Aisha sentiu ciúme. Enquanto
nossa mãe Khadija morreu muito tempo. A mãe Khadija, nossa mãe Khadija, morreu muito tempo. Aí já quando viu essa coisa, já começou a sentir ciúme. Então, ela nem complicava para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse tipo de costume, esse tipo de prática, que alguém levar comida e ir entrar num buraco, está embaixo de numa montanha, ficar lá tanto tempo, fora de sua família, sem nenhum motivo e sem ninguém ia aceitar. Mas nossa mãe Khadija não complicava. Quando o profeta vinha pedir comida, dava, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficar lá meio. وكان يتعبد o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Yata'abbad, essa palavra quando usas muito antes de revelação do Coran. Yata'abbad. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava adorar Allah subhanahu wa ta'ala ala dini jaddihi Ibrahim. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava adorar Allah de acordo com a religião de seu avô Ibrahim. Não tinha outra religião. Em Meca, antes, as pessoas seguiam o dino de Ibrahim. Al-Millah de Ibrahim, Tawhid. As pessoas eram muwahhidin, unificavam Allah subhanahu wa ta'ala. Estavam fora de shirk. E passou tantos círculos de gerações e começou a perder aquele Tawhid pouco a pouco. Depois, as pessoas trouxeram ídolos que transportaram de coisas de Sham, Nasaras. Tiraram de lá para trazer em Meca. As pessoas já começaram a esquecer Tawhid pouco a pouco, até que já esqueceram de vez. As pessoas já estão a seguir. Inshallah, vamos chegar no capítulo Halatul Arab Qabla al-Islam, como era a vida dos árabes antes do Islam. Então, ainda existia alguma coisa que restou a religião de nosso avô Ibrahim. Existia ainda. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele, quando estava no Ghar Hira, fazia a adoração de Allah com acordo de a religião do seu avô Ibrahim. Aquilo que ele tinha, que ele herdeu, esse mesmo que ele seguia então. Min 10 ayamin ila shahr. Ficou aí durante 10 dias a um mês. Durante 10 dias a um mês. Significa um tempo que mínimo era 10 dias, máximo um mês. Então, entre 10 dias para um mês que ele ficou a fazer a adoração de Allah neste lugar Ghar Hira. O profeta não ficou tantos meses. Então já estamos a perceber que quando ele aproximou de completar 40 anos, então faltava apenas um mês, apenas 2 semanas, 3 semanas ou ao máximo 4 semanas. Então que o profeta foi lá, começou a fazer a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. وكان يتعبد على دين جده. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava adorar Allah de acordo com a religião do seu avô Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wa salam. Min 10 ayyam ila shahrin. Durante 10 dias a um mês então. Aqui então vamos começar no capítulo que fala sobre Bad'u Nuzul al-Wahy. Bad'u Nuzul al-Wahy, o início da revelação. Depois que o profeta ficou mais ou menos um mês, máximo um mês, ou menos um mês, que ficou aí no Ghar Hira, o profeta já começou a receber a primeira revelação.
A primeira revelação, o que vamos estudar aqui, é que começou de coisa, sonho. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sonhava. À noite, quando dorme, sonhava. Aquilo que ele sonhar no sonho e ver no sonho, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, quando acorda de manhã, acontecia como ele viu. Acontecia a forma que ele viu. Nós sonhamos à noite. Sonhamos enquanto uma pessoa já vão lhe cortar na cabeça. Acordamos e ainda está andando a pessoa. Acordamos que nós estamos sendo perseguidos. Já morremos, mas quando acordamos ainda estamos bem. Vamos andar. Muita coisa que nós sonhamos. Mas o profeta, quando sonhava algo à noite e de manhã, quando acordar, ele encontrava, acontecia aquela coisa como ele sonhava ontem à noite. Então, esse faz parte do nuzul wahy, revelação, a revelação, mensagem, profecia, começou assim mesmo. Então, وقد بدأ الوحي, a revelação começou بالرؤيا الصادقة. A revelação começou com uma visão no sonho verdadeira. Quando ele sonhava algo, de manhã o profeta encontrava como é verdade, verdadeira. O profeta encontrava. فكان لا يرى شيئا. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ele não via nada no seu sonho, senão إلا تحقق في يقظته, excepto que se tornava realidade quando ele acordava de manhã. Morreu alguém, quando ele acordava de manhã, morria aquela pessoa. Quando ele sonhar que aconteceu coisa X, de manhã, quando ele acordar, acontecia aquela coisa como ele viu. Começou assim mesmo. Então, o sonho de um crente, mu'min, também faz parte de uma coisa de profecia que restou agora, até agora. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: profecia já terminou, exceto que restou sonho de um crente. Quando ele sonhar de boa coisa e acontecer, faz parte de um sinal de profecia. Faz parte de profecia. Mas, quando nós sonhamos, quando você sonhar, o sonho tem dois tipos. Sonho que você vai sonhar uma coisa que não é boa, uma coisa que você não gostou, musibas, coisas estranhas, coisas que assustam. Quando você sonhar essas coisas, temos também um ensino de profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que veio por parte do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uma pessoa, quando sonhar, ver no sonho uma coisa estranha, uma coisa que ele não gostou, quando acordar, enquanto está assustado, ele deve recitar esse dua: A'udhu Billah ou Bismillah. Bismillah, e ele deve esperar ou cuspir para o lado direito 3 vezes, assim, para o lado esquerdo, assim, tem que sobrar para o lado esquerdo 3 vezes, e depois a cama onde você estava deitada tem que sacudir e se deitar do lado direito, dormir assim mesmo. Se você conseguir acordar, fazer 2 rakat, também é muito bom. Mas se você está um pouco cansado, faz essa coisa, segurar para o lado esquerdo 3 vezes e sacudir na cama, em cima da cama, depois começar a dormir e se deitar no lado direito, dormir assim mesmo. E não ter medo de ninguém. Depois de acordar, não pode contar esse sonho a ninguém. Não pode contar para ninguém. Fica segredo para si mesmo. Não vai te fazer nada, então. O problema de nós, vamos contar: assustei hoje. Sonhei assim. Então, essas coisas vai te fazer mal, então.
Você não pode contar ninguém. Fica segredo, fica assim mesmo. Não vai te fazer nada. Se sonhar com algo bom, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala e contar para seu amigo, pessoa que você confia muito dele, e não contar para pessoas que são inimigos ou aqueles que têm hasad também, não pode contar para ele. Nabi alayhi salatu wassalam, thumma nazala alayhi ruhul amin, Jibril então o espírito de confiança que é Jibril alayhi salatu wassalam, ruhul amin, que é Jibril, desceu, nazala, desceu sobre ele, profeta alayhi salatu wassalam, wa huwa yata'abbadu fi ghar Hira, enquanto o profeta estava a fazer a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala no ghar Hira. Quando o profeta estava no ghar Hira, o Jibril desceu, veio e trouxe a revelação, a primeira revelação: Iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق وعلمه, ele ensinou-lhe, o profeta alayhi salatu, o Jibril ensinou-lhe كيف يهدي الناس الصراط المستقيم, como guiar as pessoas para o caminho reto. O Jibril veio, desceu Jibril sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto o profeta estava a fazer a adoração de Allah no ghar Hira. وعلمه, ensinou-lhe كيف يهدي الناس الصراط المستقيم, como guiar as pessoas para o caminho reto. ويرشدهم إلى اتباع الدين القويم, e ensinou-lhe também como vai lhe caminhar as pessoas para seguir a religião correta. Jibril ensinou, faz assim, ensinou. Então, trouxe a primeira revelação: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. O Jibril veio, depois ele diz para o Nabi alayhi salatu wassalam: Iqra, leia. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ma ana biqari. Era a primeira revelação. Ma ana biqari. Eu não sou pessoa que sabe ler. Não sei de ler, não sei de escrever. Então o profeta nunca escreveu, nunca leu, nunca. Ele entrou escola ou madrasa. Ele nunca estudou de leitura, nunca estudou de escrita. O profeta alayhi salatu wassalam. Então, o Jibril, quando disse leia, Iqra, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ma ana biqari. Eu não conheço, não sou pessoa que sabe de ler, não sou. O Jibril, em vez de ele ensinar, dizer leia assim, ele pegou na garganta, lhe apertou expressão. O profeta sallallahu alaihi wasallam já ficou a sentir coisas, dor, e estava quase de perder de respiração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse tipo de coisa, quando alguém te apertar aqui, você vai perder a vida em poucos minutos. Então, quando o profeta estava quase de perder de respiração, cortar de respiração, o Jibril lhe deixou. E ele pediu a mesma palavra. Disse: Iqra. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ma ana biqari. O profeta é corajoso. Se fosse nós, iríamos recitar muita coisa que nós não sabemos. Iríamos mentir. Mas o profeta ainda ficou firme. Disse: Ma ana biqari. Eu não sou pessoa que sabe de ler. Não conheço de ler. Eu não tenho coisa. Repetiu de novo. Ele pegou. O profeta está sozinho. Nem não tem maneira para pedir socorro. O profeta está sozinho. Ele fez a mesma coisa também de segunda vez. E Jibril disse: Iqra. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não pode me matar. Eu não sei ler. Não sei de ler. Eu vou fazer como?
O Jibril, o último, disse: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. São esses versículos. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Primeiro 5 versículos que foram revelados foram estes. Aqui nós temos lição. A primeira lição que nós vamos tirar aqui, essa revelação. O Corão é música. O Corão é música. Para você decorar, fazer hifz, precisa você sacrificar, sacrifício. Deve sacrificar. Você tem que sacrificar, não é só você estudar assim quando você está. Não, tem que sacrificar. O profeta sacrificou. Sentiu dor. Quando Jibril veio e disse: Iqra, ele pegou aqui. É coisa castigo isso. O profeta, antes de ler, recebeu castigo para o seu estado. Primeiro. Segundo, o professor também é preciso também usar também todo mérito, todo caminho para o aluno conseguir capturar e ele estudar e decorar. A terceira coisa, a primeira coisa que você vai estudar deve ser conhecimento que fala sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro tem que estudar Allah, antes de estudar outra coisa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia. Nome de teu Senhor, e Allah subhanahu wa ta'ala. Leia. Primeiro devemos ler o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, estudarmos sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, Al-Usul al-Thalatha, livro de Tawhid do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tem 4 coisas que é obrigatório cada um de nós que precisa aprender. A primeira coisa é al-ilmu. Primeiro é conhecimento. O conhecimento é ma'rifatullah. A primeira coisa que você vai conhecer deve ser Allah subhanahu wa ta'ala. E a primeira questão que você vai receber no qabr é marrabbuka, então. É marrabbuka. Antes de você estudar o profeta, antes de estudar a religião islâmica, você tem que estudar primeiro Allah. Marrabbuka. Deve estudar Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Esses 5 versículos falam sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Então, primeiro deve estudar Allah subhanahu wa ta'ala. A seguir, memorização do Corão deve ser pouco a pouco. Não pode levar muito. Não levar muito. Quando você leva muito, 2 páginas, 3 páginas, um juzo por dia, não tem nenhum problema, mas refere que você leva pouco a pouco. Esse aqui é mais forte do que aquele refere que você leva muito e vai acabar por ano rápido. Durante de 1 ano ou 2 anos, quem acabou o Corão, e aquele que durou memorizar o Corão 10 anos, não é igual. É diferente. É diferente. Essa memorização que gastou 10 anos, que a pessoa não deixa, durante 10 anos estava a memorizar o Corão. Não é que você vai memorizar hoje vai abandonar, vai voltar, não. Durante 10 anos, você a memorizar o Corão, e alguém que memorizou 1 ano e 2 anos, esta memorização que gastou 10 anos é mais forte do que aquele que memorizou 1 ano ou 2 anos. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe 5 versículos. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Depois,
A segunda revelação, passou o tempo. O profeta ficou com esse versículo para repetir muitas vezes, para memorizar e entrar no seu coração, pegar bem, porque a primeira revelação, Iqra, e a segunda revelação, Ya Ayyuhal Mudaththir, intervalo deste tinha tempo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que não recebeu wahy, ficou com a revelação, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Os sahabas radiyallahu anhu memorizavam o Corão durante de 20, 30 anos. A memorização do Corão levavam com 20, 30 anos. Você não pode dizer, eu atrasei. Aqui é a adoração de Allah. Quando você está memorizando o Corão, está a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não precisa por aí, vai pular para onde? Você tem que memorizar pouco a pouco. Tem que memorizar bem e ficar no seu coração e começar a praticar e estudar também o significado do Corão. Então, esse é bom do que você ficar numa madrasa, estudar o Corão, memorizar durante de 1 ano, 2 anos, levar seu certificado e ir embora você a passear. Não é bom esse. Não é bom. 5 versículos. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de capturar esses 5 versículos, o Jibril foi. A profeta sallallahu, quando estava a sair do Ghar al-Hira, encontrou Jibril de novo. Quando ele reparou por cima, no céu, encontrou que Jibril levou uma cadeira, trono, sentou por cima dessa cadeira, entre o céu e a terra. Jibril veio a fisionomia dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca viu esse tipo de criatura, nem sabia que existe um anjo como ele, não tinha nem passagem, nem nada, não sabia essas coisas. O profeta, quando reparou esse tipo de criatura, Jibril assustou, começou a tremer, até ele sentiu de febre. O profeta correu para a sua casa, vai encontrar quem? A sua esposa, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. O profeta, enquanto estava assustado, quando chega em casa dele, disse: Zamiluni, Zamiluni, Zamiluni. Zamiluni, Zamiluni, Zamiluni. O profeta pediu que a sua esposa vinha cobrir com manta. A esposa dele fez mesmo aquele pedido que me pediram. Depois o profeta ficou calmo, veio ter com ele. Disse: meu esposo, qual é o seu problema? O que se passa? Disse: Ya Khadija, eu vi hoje uma coisa assim. Ele contou. A Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha disse: não ter medo. Allah nunca vai te fazer você coisa. Allah não vai te fazer você sofrer essa vida. E nossa mãe Khadija lhe acompanhou, nosso profeta, até foi ter com um homem chamado Waraqa bin Nawfal. Esse Waraqa bin Nawfal era um homem que ele também abandonou do seu povo, por Eshitas, que estavam adorando ídolos. Ele foi procurar a religião verdadeira. E naquela altura não havia a religião verdadeira, só a única religião que as pessoas achavam que veio por parte de Allah, que é novo um pouco, era coisa, Bíblia, Nasaras, Taurat. Foi lá aprender, ele tinha conhecimento de livros passados. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam contou o que ele viu. Waraqa bin Nawfal, ele disse, era primo de nossa mãe Khadija, ele disse: Hada Namus, esse é secretário de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que
detetive, aquele que tem segredos de Allah, que sempre vinha revelação com os mensageiros passados, Musa, Isa, esse mesmo. Então você vai ser um profeta, porque o Waraqa sabia que as pessoas estão à espera de último profeta. Então disse: você há de ser profeta, há de ser profeta você. Ele contou muita coisa, disse: dia que você vai ser mensageiro, que Allah vai te escolher como mensageiro para espalhar o dino de Allah, a mensagem de Allah, seu povo vão te expulsar. Vão te expulsar. O profeta ficou admirado. Disse ao Mukhriji: será que meu povo vão me expulsar? Como eles gostam de mim? É possível? Então ele falou, disse: sim, vão te expulsar. Mas aconteceu. Meus irmãos, essa é a coisa passada. A nossa mãe Khadija já estava a assistir, estava a escutar o que estava a acontecer. Então, ela não ficou muito estranho, ou não ficou muito de coisa, mas foi a primeira pessoa que entrou no Islã. Halatul Arab qabla al-Islam. O árabe, as pessoas de arabianos, a sua situação como estava antes do Islã. Quando falamos antes do Islã, estamos a referir antes de revelação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de profeta ser mensageiro. Porque antes de profeta ser mensageiro, o Islã não se praticava. O Islã, o último tempo que foi se praticar foi tempo de Nabi Isa. Mas depois de Nabi Isa, as pessoas já não estavam a praticar a religião islâmica. Então desapareceu antes do Islã. كان العرب قبل الإسلام مشركين. Antes do Islã, as pessoas de arabianos eram politeístas, mushriquines, adoravam, ya'buduna al-aslam. Eles adoravam os ídolos, wa yuqaddisunaha. Eles respeitavam muito de ídolos. Não saíam, não ficavam longe de coisas de ídolos. Sempre estavam próximo dos ídolos. Quando precisam ter filho, aproximavam para os ídolos. Quando querem ter saúde, eles aproximavam para os ídolos. Quando querem, qualquer coisa que eles colocavam para os ídolos. Então eles sempre estavam por perto dos ídolos. وَكَانُوا يَقْتُلُونَ أَوْلَادًا. Esses arabianos costumavam matar os seus filhos. Matavam os seus filhos. Por quê? خوفا من الجوع والفقر. Por medo de fome e de pobreza. Os arabianos matavam os filhos deles. Quando o filho nasce, matavam. Por medo de quê? Da fome. Porque esse filho, quando nasce, precisa também de alimentação. Então matavam. E tinham medo de pobreza. Mesmo comportamento que nós estamos a fazer hoje. Então, você há de ver um pai ou uma mãe já para de fazer filho. Por quê? Não tenho como. Então. Eles têm medo de pobreza. Não descobrimos ainda, não temos aqida, não temos crença aqui. O filho nasce com seu sustento, seu risco. O filho nasce com seu sustento, seu risco, traz risco para casa. Cada vez que você ter filho, sustento e risco da casa aumenta. Você que é pai, só vai buscar risco e sustento do seu filho, que Allah prescreveu para ele. Quando você tem um filho, e aquele que tem 10 filhos, a maneira de viver é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Quando você tiver um filho e quando você tem 2 ou 3 filhos, a maneira de viver é a mesma coisa. A mesma coisa.
Então eles não descobriam, não tinham esse tipo de aqida. O pai, quando vai ver a situação dele, a condição dele, vai dizer: eba, não temos coisa, matem lá, matavam. Vai a Cotuluna, eles matavam أولادهم وكانوا يقتلون أولادهم. Eles acostumavam matar os seus filhos por medo da fome e da pobreza. Esse tipo de prática é pecado grande, meus irmãos. Matar seu filho, ou você usar aqueles que se usam agora, não sei, comprimido, ou aquelas coisas que se metem no coisa para a mulher não fazer filho, quando o objetivo é medo de pobreza e medo da fome, você está a matar filhos e dia de Qiyamah você há de responder. Vai falar você ver sua situação: nossa situação não está boa, minha mulher vai no hospital. Coloca então, ela colocar de 6 anos, depois vamos ver nossa situação. Então, esse tipo de aqida é aqida de coisas de ignorâncias, de coisas, as pessoas andam de Islã, mas quando é o objetivo, é através de coisas de saúde, essa é outra coisa, não é pecado. Mas quando é o objetivo de se faz parar de fazer filhos, através de quê? De ter medo de pobreza ou fome, você está a cometer pecado grande. وَيَدْفِنُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُنَّ حَيَّاتٌ. Eles enterravam as suas filhas enquanto estavam vivas. Aí nós percebemos que eles matavam os filhos em geral, trabalhos, assim como meninas também. Mas aqui tem também uma coisa especial para as meninas também, que a pessoa, o pai matava sua filha enquanto estava viva, levava a filha enquanto estava viva, fazia entrar, metia no cova, fazia coisa entrar enquanto a filha estava viva. Por causa do quê? Por medo de vergonha, khashyat al-'ar wal-'ayb, por medo da vergonha e desgraça também. Aquele tempo, os árabes, eles sentiam muito de ciúme. Um pai, quando ele ouvir que a sua filha dormiu com outra pessoa que não é marido dela, sentia muito vergonha e nem tinha coragem para passear no meio da sociedade. Para a filha dormir com outra pessoa, cometer zina. Este zina trazia um nome bem sujo para a sua família em geral. As pessoas sentiam muito vergonha com esse tipo de coisa. Enquanto nós hoje somos muçulmanos, as nossas filhas já estão no TikTok, nossas filhas estão no Facebook, tudo lá, na rede social. Nossa filha tem namorado, traz em casa, o pai já está a assistir, não sente vergonha, não sente ciúme. Essas coisas, tempo de arabiano não havia essa coisa. A filha dele andar com um homem que não é marido dele, lhe falar que a sua filha estava andando com um homem assim, ele se matava ali mesmo, porque não tinha coragem para andar no meio da sociedade. Por isso ele não gostava muito de ter menina. Quando nasce uma menina, ele dá boa nova que a sua esposa nasceu uma menina. Em vez de ele ficar feliz, ele ficava muito triste.
mudava a cara ficava muito escuro, andava com vergonhas, porque já nasceu em casa uma menina. Desde aquele tempo começa a pensar: será que vou levar para entrar enquanto está viva? Ou vou fazer como então? Em casa já perde coisa de felicidade, já não tem coisa, paz. Ficava muito coisa. Mas normal então, os arabianos não faziam entrar sua filha por causa estavam a odiar nela. Só tinham medo de vergonhas. Tinham medo de envergonhar um dia. Envergonhar um dia. Então por isso eles faziam essa coisa. Wakano, eu não vou dizer que os arabianos que eram melhor naquele tempo do que nós. Porque sempre o muçulmano ele é melhor mais que um kafir. Temos dúvidas? O muçulmano sempre é bom. É bom do que um kafir. O muçulmano pode ser bêbado, pode cometer zina, pode cometer, mas enquanto é muçulmano, ele é bom do que um kafir que não faz essas coisas. Nós não podemos comparar com um muçulmano com um kafir. É dizer que kafirs são bons, aqueles que são bons, os muçulmanos se matam, os muçulmanos. Sim, esse tipo de coisa é pecado, não é bom. Allah não gosta. Mas este imã que ele tem, que tudo ele que levou para ser melhor do que aquele. Sempre não podemos comparar um muçulmano para um kafir. Estamos juntos, irmãos? Sempre um muçulmano é bom. O muçulmano é bom, porque ele está à espera de perdão. Enquanto um kafir não tem esperança de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando um kafir morre com seu kufre e um muçulmano morreu com seu imã, quando param diante de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, há diferença aí. O muçulmano tem esperança de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tem esperança de perdão de Allah, maghfirah de Allah. Mas um kafir la yaghfiru an yushraka bihi. Mesmo que ele não praticar zina, não falar mentira, nem enganar, mas enquanto ele morreu com esse kufre, não tem esperança de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos juntos aqui? وَيَدْفِنُونَ بَنَاتِهِمْ. Eles entravam as suas filhas وَهُنَّ حَيَّاتٌ, enquanto estavam vivas. خشية العار والعين, por medo de vergonha e da desgraça. وكانوا متنافرين متشاجرين. Esses cáfires estavam em desacordos, não estavam unidos. Os árabes não estavam unidos, faziam guerra entre eles, lutavam, tinha guerra que não acabava. Sempre eles acendiam guerra, sempre, os cáfiros, porque não tinha dia, hora de dia que estava interligado entre eles. Esse era o comportamento dos árabes antes do Islã. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala revelou nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta foi revelado como mensageiro, eliminou essas coisas todas. A primeira coisa que ele eliminou, al-ibadatul asnami. O profeta sallallahu alaihi wasallam eliminou a adoração dos ídolos. O profeta eliminou. O profeta fez interligar as pessoas com Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta foi revelado como mensageiro, eliminou comportamento dos árabes que eles matavam os filhos. Ele eliminou por medo da fome e de pobreza. Eliminou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe hadith, trouxe ensinamento
que esse é pecado. O profeta ﷺ disse: Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai escrever a sustento da pessoa, a pessoa quando está no ventre da sua mãe, quando ele tem 4 meses. Quando você tinha 4 meses no ventre da sua mãe, Allah vai escrever todo o seu sorte, que você vai comer aqui, seu sustento, tudo já está escrito. Então, seu pai, você não vai lhe pisar, não vai trazer beijo, não vai lhe dificultar, você já vem com seu sustento. O profeta sallallahu alaihi wasallam eliminou também o comportamento dos árabes antes do Islã, que eles entravam as suas filhas. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu: wa idal mau'udatu su'ilat. Surah Takwir são a primeira revelação. Surah Takwir é a primeira revelação depois de Iqra e depois de revelação de Ya Ayyuhal Mudaththir. A seguir foi Surah Takwir. A primeira revelação do Coran foi: wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. E Nabi alaihi salatu wasalam deu vantagem para um pai que ele ter uma filha, por notícia, por nova de ter uma filha, quando ele fazer crescer e dedicar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse como? Disse: quando você ter uma filha e 2 filhas, você dedicar boa dedicação até que elas crescer, depois de você levar para a casa dela, casar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você vai ter Jannah, garantias. Babá, os pais que estão aqui, podemos dedicar nossas filhas, 1, 2, quando você dedicar bem, e até ela crescer, e até que ela ir para a casa dele, marido com coisa, casar, você já tem garantia de entrada no Jannah. Essa é uma vantagem que as pessoas começaram a gostar de ter uma filha. A filha, meus irmãos, é misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela sente pena para seu pai do que rapaz. Aquele que não tem menina, não tem filha em casa, não é pai de uma filha, ele já ainda não vai sentir de coisa para enxar ou misericórdia dos filhos, porque o filho, rapaz, ele é um pouco duro do que a menina. A menina sempre ela sente pena para seus pais. Depois de isso, meus irmãos, o profeta alaihi salatu wassalam já recebeu a primeira revelação. Então, inshallah, próxima semana vamos começar no capítulo que fala sobre a da'wa. Então, como iniciou a da'wa de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois disso, já vai começar a da'wa de Allah subhanahu wa ta'ala. E a forma que o profeta fez da'wa, vamos estudar. Da'wa precisa também conhecimento, precisa também experiência. Não é que já conheço, vou fazer da'wa, não. Precisa também uma experiência especial para fazer da'wa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você traz uma coisa estranha para a sociedade, deve começar como um segredo. Estamos juntos aqui? Deve começar um segredo. Não pode espalhar a primeiro tempo. Qualquer coisa que você traz que é da'wa de Allah, mas essa coisa é estranha, as pessoas não tinham conhecimento, você não pode espalhar no primeiro dia. As pessoas vão gritar, vão abandonar e ninguém vai te dar ouvido. Estamos juntos, irmãos? Mesmo que seja um sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as pessoas já esqueceram, já morreram esse sunnah. Para reviver este sunnah, precisa também passos, para as pessoas acostumar. Mas veio hoje, querem implementar hoje esse sunnah.
Enquanto pessoas não sabiam, já vai fazer pessoas afastar desse sunnah. As pessoas vão te afastar e não vão te dar ouvido o que você está falando, vão te dar muito nome. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe a religião verdadeira islâmica, e primeiro dia o profeta não parou no meio das pessoas e não chamou as pessoas, começou a chamar em segredo. Vamos estudar pouco a pouco, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.